Falando em mudanças, falando em coisas boas, novas de Deus acontecendo na sua vida, o tema da nossa mensagem é essa. Vejam, estou fazendo uma coisa nova em nome de Jesus. Isaías 43, 19 diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Pai, te peço, revela essa palavra, fala profundamente conosco, nos prepara para aquilo, Pai, que o Senhor está fazendo agora, através dessa mensagem, que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Nos prepara para essas coisas novas de Deus, que já estão acontecendo em nossas vidas, em nosso meio. Eu declaro isso em nome de Jesus. O que são essa coisa nova? O que é essa coisa nova que Deus está fazendo e que já está acontecendo em nome de Jesus? Essas coisas novas são as mudanças que acontecem, querido. A chegada do novo fala de mudança em nome de Jesus. Quem está orando pela sua casa própria e orando para morar num lugar melhor, quando a casa chega, a casa nova chega, você tem que mudar para lá. Tem ou não tem? Tem que mudar, né? Arrumar um caminhão de mudança. Talvez deixar a geladeira velha, compra uma nova mesmo. Declaro em nome de Jesus. Mudanças, amém? O que são essas coisas novas? Coisas novas falam de mudança. Quando o novo de Deus chega, né, as mudanças para melhor chegam em nome de Jesus. Irmãos, mudanças são necessárias e sempre acontecem. E a tônica aqui dessa mensagem, a chave dessa mensagem também, além da liberação profética sobre a sua vida, é que nós devemos estar preparados para a mudança. Você sabe que até mudança para melhor dá trabalho? Dá trabalho, por quê? Porque você vai ter que arrumar a caixa organizar nas caixas aí os livros, tudo que é seu, amém? Vai dar trabalho, mas vale a pena, meu irmão, amém? Se prepare para as mudanças, querido, amém? Veja as mudanças como algo bom, algo de Deus, como uma oportunidade. Olhe além do natural, olhe com os olhos, com as lentes de Deus, olhe com as lentes da palavra de Deus, olhe com as lentes das promessas, olhe com as lentes da semeadura para uma rica colheita, amém? Amém? Então mudanças, a chegada do novo fala de mudança, e mudanças elas acontecem, elas são importantes, elas são necessárias. Eu mesmo hoje estou buscando de mudança. Se eu pudesse já essa semana arrumar a mala e mudar para uma outra casa, eu mudava. Melhor, claro, né? Eu mesmo estou buscando muita mudança, irmão. Meu Deus, eu quero que muitas mudanças, muitas coisas aconteçam na minha vida mudando, sabe? Então, deseje mudança, queira mudança na sua vida, amém? Não se acostume com aquele quadro, aquela realidade que se apresenta agora. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para dentro, né? Dentro do seu coração, dentro do seu ser. Veja onde Deus quer melhorar a sua vida. Abra o coração para Deus. Abra seu coração para as mudanças que Deus tem para fazer em nome de Jesus. Muitas mudanças que precisam acontecer na vida da gente depende de nós, da gente não resistir às mudanças, né? Da gente olhar com a ótica de Deus, olhar com a ótica da palavra de Deus, com a ótica das promessas, com a ótica da oportunidade, amém? Veja a oportunidade. Até em momentos de crise tem oportunidade. Momentos de crise é como se fosse uma árvore linda, cheia, frondosa, carregada de fruto, mas com tanto fruto que os galhos estão encostando no chão de tanto peso de fruto. São as oportunidades. Veja os momentos da sua vida, procure, Pai, onde está a oportunidade aqui, né? Onde está? Me faz ver, porque para você ter boa atitude em relação às coisas, à vida, você ter uma boa atitude, ter uma atitude proativa, ter uma atitude positiva. Essa atitude positiva que eu falo não é confundir uma atitude de fé com atitude positiva. A gente tem que ter uma atitude de fé e declarar, fazer declarações positivas, mas também a pessoa não pode ser negativa com a vida, com as coisas, entendeu? Quem é de Deus não, sabe? Veja as coisas com bons olhos, procure ver onde estão as oportunidades, como eu falei, né?
Procure ver, é como Deus vê. Às vezes Deus olha com a gente aproveitando o melhor da gente, né? Uma sementezinha que você faz, um esforçozinho que você dá, Deus aproveita, sabia? Deus está extraindo o melhor de nós. Então veja nas situações, nas circunstâncias, na mudança, onde estão as oportunidades, né? Onde está o melhor, em nome de Jesus, amém? Mudanças são necessárias e sempre acontecem. Nós devemos estar preparados para a mudança. Graças a Deus, irmão, minha vida mudou muito. Deus mudou minha vida, Deus mudou meu ser, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha descendência, Deus mudou, transformou as gerações que virão a partir de mim, amém? Quando Jesus entrou na minha vida, o Senhor mudou minha vida, mudou minha sorte, mudou minha história, aleluia. Quando eu estava trabalhando nessa mensagem, meditando nela, eu pensei em botar um tema assim, boas novas, que eu queria colocar um tema, uma frase, né? Um tema que fosse uma frase chave, né? Você procura umas frases de impacto, entendeu? Só que boas novas, fui pesquisar. Boas novas quer dizer notícia alegre, entendeu? Boa notícia. Mas sabe, boas novas no espiritual, fala também quando a gente vai pesquisar, se refere ao Evangelho. O Evangelho é as boas novas. E as boas novas são boas notícias. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Vocês concordam em fé comigo que o Evangelho é Jesus? Jesus é a palavra, o Evangelho é Jesus. Agora, Jesus quando veio, ele veio para fazer mudança. Jesus mudou a aliança. Jesus mudou todos os termos da aliança. Aboliu muitas coisas, o sacrifício de animais, Jesus mudou. Jesus mudou tudo. Amém? Jesus mudou o mundo, mudou a história. O mundo é antes de Jesus e a partir de Jesus é outro. Até o nosso calendário, nós estamos no ano de 2025, né? Da era cristã, a partir do nascimento de Jesus mudou tudo. Então o Evangelho, a vida de Jesus também fala de mudança na sua essência. O Evangelho de Jesus, quando entrou na minha vida, a palavra entrou, mudou tudo. Então, o Evangelho precisa transformar nossas vidas, precisa transformar quem nós somos, né? O Evangelho nos transforma quem somos e que temos. Isso aqui são as mudanças necessárias que precisam acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Então é maravilhoso quando o novo de Deus chega no nosso meio. Meu Deus, quando a gente muda aqui, que melhora uma coisa, quando chegaram essas poltronas aqui, rapaz. Foi bom, não foi, irmão? Então é maravilhoso quando o novo de Deus chega. Quando as coisas de Deus chegam, isso nos traz um novo ânimo, traz muita motivação para avançar com o reino de Deus e fazer a diferença, para ver a coisa acontecer no nome de Jesus. Amém? Agora uma pergunta é a seguinte: como podemos perceber coisas novas que estão surgindo? Pergunta retórica, não precisa responder. Como podemos perceber as coisas novas que estão surgindo? E como podemos entender o propósito de cada uma delas? É importante isso, a gente perceber. Poxa, tem uma coisa nova acontecendo, né? Eu não estou vendo, meu Deus, o que é isso? Não, né? Vamos perceber as coisas novas que estão acontecendo em nós, ao nosso redor, amém? No nosso entorno, né? Na nossa família, na nossa casa, na igreja que a gente congrega, na nossa vida. Deus está trazendo coisas novas. E como nós podemos perceber essas coisas novas que estão acontecendo e como podemos entender o propósito de cada uma delas, que tudo que Deus faz tem um propósito. Eu vou te responder aqui. Primeira coisa, ponto número 1 da nossa mensagem, através do Espírito Santo. Irmão, através do Espírito Santo nós podemos perceber essas coisas novas que estão acontecendo. Amém? O Espírito Santo é o nosso guia. Ele sempre nos dá a direção que precisamos, né? O Espírito Santo, ele nos dá entendimento. É Deus que nos dá sabedoria, Deus que nos dá entendimento, é Deus que nos dá conhecimento, sabe? E eu quero dizer com esse ponto aqui, querido, para você ter percepção realmente do reino espiritual, ter discernimento do que é o novo de Deus, do que não é, né? Você precisa desenvolver essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo em nome de Jesus. Eu sei que os líderes aqui são cheios do Espírito. Eu sei que os líderes aqui
são guiados pelo Espírito, eu sei. Agora, outra coisa, isso é uma coisa. Isso aqui que eu vou falar é outra coisa. Outra coisa é você cultivar isso, é você conservar isso, é você praticar isso, é você exercitar isso. Exercite. Se, por exemplo, se você tem um dom do Espírito Santo, pratique esse dom, exercite esse dom. Porque à medida que você pratica, que você exercita, você vai ficando mais hábil no uso, no exercício, né? E na utilidade do dom. E tudo na vida da gente é assim. Quando a gente pratica, a gente desenvolve. Por exemplo, andar de bicicleta, a gente começa meio, né? Aí vai indo. Aí daqui a pouco a pessoa está fera. Se continuar, daqui a pouco está até levantando, né, uma roda. Se está apaixonado mesmo e continuar, vai até para as corridas de bike, pular de rampa, entendeu? Desenvolve. Tudo na vida da gente é assim, né? Dirigir. A gente começa a dirigir um negócio e pá, daqui a pouco já está no automático, está no subconsciente. Por quê? Por causa da prática. Mesmo princípio. Pratique o dom que Deus te deu. Um exemplo, você ora em línguas, né? Foi batizado com o dom de línguas. O dom de línguas, querido, é para ser praticado diariamente, eu posso dizer assim. Frequentemente, tire tempo para orar em línguas, né? Tire tempo. Você vai ler a Bíblia, viu o apóstolo Paulo? Ele orava muito em línguas. Ele fala sobre o dom de línguas e disse: olha, eu tiro mais tempo, oro mais do que vocês. E a pessoa que está orando em língua, gastando tempo orando em língua, praticando esse dom, ela está orando a perfeita vontade de Deus para a vida dela. Está entendendo? Ela está orando por áreas da vida dela que nem ela talvez pudesse, no natural, assim, né? Ela mesma poder pensar, lembrar e saber que precisava orar. Quando você está orando em línguas, Deus está agindo em seu favor de uma maneira extraordinária. Olha, tem um exemplo no livro. Esse livro, eu creio que o nome é a respeito dos dons do Espírito Santo, é do Kenneth Hagin. Esse homem de Deus, ele é muito admirado, foi muito usado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo quando ele ministrava assim. Tem vídeos dele na internet. O Espírito Santo caiu, o poder do Espírito Santo era derramado. Ele já passou por Senhor. E ele tem esse livro, talvez, se você quiser, né, ler esse livro, priorizar. E lá, entre mentes lá, né, ele fala do exemplo sobre o dom de línguas, né, que tinha uma certa mulher, uma mulher de Deus, uma intercessora e tal, muito cheia do Espírito Santo. Um dia Deus acordou ela estava tipo assim com o espírito de graça e súplica, eu quero usar essa palavra aqui, né? Aquele clamor para orar, tá entendendo? É como se fosse uma angústia, sabe? Essa palavra não é muito aplicada, mas é mais ou menos assim, dá de ter um entendimento do sentimento. Ela sabia que Deus estava chamando ela para orar, mas ela não sabia para que era. Tinha alguma coisa acontecendo. E ela começou a orar em línguas. Orar. Ninguém sabe quanto tempo orou. Talvez 1 hora, 2 horas. Orando. Até sentir paz. Aí sentir paz, encheu a medida. Tá bom, aí ela foi dormir. No outro dia, ela foi saber que tinha uma pessoa, um parente muito querido, muito amado. Não lembro qual era o grau de parentesco. Que estava numa viagem de avião, o avião quase sofreu um acidente, ela passou raspando para ter uma tragédia, sabe? E ela entendeu, depois que ela voltou à fita, na hora não sabia, mas Deus estava chamando ela para orar por isso, e realmente não aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, é que quando você está orando em línguas, você está orando queimando incenso em línguas estranhas, você está orando por coisas da sua vida, coisas que dizem a respeito de você, que talvez você nem saiba. Mas Deus está operando nisso, Deus está usando isso, tu está entendendo? A Bíblia diz: aquilo que a mim me concede, o Senhor levará a bom termo. Deus pode levar a bom termo os assuntos, tudo aquilo que diz respeito a você, quando você leva uma vida espiritual, na prática dos dons do Espírito, amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo que o dom precisa ser praticado? Que dom Deus te deu? Se Deus te deu o dom de evangelizar, de ganhar alma para Jesus, pratica, exercita, aproveita. Isso é um dom maravilhoso, meu irmão, minha irmã.
né? Meu Deus, quantos querem esse dom? Aquele que ganha alma é sábio, a Bíblia fala. Eu já vi pessoas que têm uma facilidade, né? Tem uma habilidade, uma graça para ganhar gente, é uma influência, é uma coisa de louco, é um negócio, né? A gente procura entender, não entende, mas a pessoa logo está ali e tal, influência com um, com o outro, já chega com as células, para a célula, chega com uma família, já chega com um, todo tempo trazendo alguém, influenciando, levando para a igreja. Eu estou me lembrando de gente assim. Meu Deus, isso é maravilhoso. É gente que tem um dom de Deus, mas pratique, exercite o seu dom. Aleluia. Existe um dom do Espírito Santo que é discernimento de espírito. A pessoa, ela vem entender, já vai discernindo o que está acontecendo. Então, irmão, o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a perceber as coisas. Tem coisa que está acontecendo que a gente bate o olho e a gente percebe logo. Aí uns pensam, não, é isso aqui ali, mas lá no fundo você sabe o que é. E você chega, não, tal, e você fala, olha, isso aqui não é aquilo que vocês estão pensando, não, né? Isso aqui, o que eu entendo, o que eu estou percebendo é, aí você vai discernindo as coisas. Tá entendendo? Não aconteceu lá o batismo do Espírito Santo e eles ficaram como quem estava embriagado cedo, 9 horas da manhã, né? E todo mundo achando, né, que eles tinham bebido. Aí Pedro foi, olha gente, isso que está acontecendo não é aquilo que vocês estão achando, não. Mas o que está acontecendo é isso, é a promessa que está cumprindo. O Espírito Santo caiu, aquela promessa desde o livro de Joel, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Existem coisas que às vezes é preciso a gente perceber pelo Espírito, princípios espirituais, entende? Então, através do Espírito Santo, a gente vai percebendo o novo. Irmão, mais uma vez, abra o seu coração para o novo de Deus. Se você está orando, Deus está trabalhando para responder às suas orações. Se você está colocando a sua vida diante do Senhor, Deus está trabalhando para tocar na sua vida, para melhorar. Amém? Para fazer você crescer, mas abra seu coração para Deus. Deus está fazendo coisas novas, Deus quer trazer coisas novas na sua vida, mas não resista, não impeça, né? Some com Deus, procure entender pelo Espírito, né? Se você não estiver entendendo, comece a orar, comece a buscar o Espírito Santo, comece a ir para a palavra, fala, Deus, fala comigo, Senhor, me mostre o que significa isso, qual o entendimento que o Senhor me dá a respeito disso. Você vai ver, Deus vai trazer clareza de entendimento, em nome de Jesus, amém? Olha, irmão, eu quero fazer uma declaração aqui, isso é muito real, é muito de Deus, eu creio. Deus está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Se você tem plano para a sua vida, né? Sei lá, um plano bom, vou falar, de se formar, de ser um profissional liberal bom, né? De ser talvez um empreendedor, um empresário. São coisas boas, entendeu? Talvez de escrever um livro. Os planos de Deus para a sua vida, com certeza, são melhores do que esse. Amém? Eu tenho certeza absoluta disso aqui que eu estou falando. Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Amém? Os pensamentos de Deus são muito maiores, muito melhores do que a gente pode conceber, né? Então, o plano de Deus é muito melhor, muito mais agradável para você do que os seus próprios planos. Aleluia! Deus está mais interessado em que você acerte o alvo, em que você dê certo na vida do que você mesmo, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero fazer uma outra pergunta também, que eu vou responder. Quando nós acertamos algo, eu te pergunto, quando é que você acerta na vida? Né? Quando nós acertamos esse alvo, entende? Irmão, quando nós acertamos o alvo, é quando nós fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. É perfeita, é melhor. Deus que nos criou, Deus que nos fez, Deus que nos trouxe a existência. Ele tem um plano para nós. Ele tem propósito com a nossa vida. Ele tem uma vontade que é perfeita para nós. Quando você entende a vontade de Deus para a sua vida, que você realiza a vontade de Deus, amém? Que você acerta nisso, você cumpre os propósitos de Deus para a sua vida e você acerta um alvo. E a sua vida, ó, pega uma projeção extraordinária, em nome de Jesus. É assim que nós acertamos um alvo, quando fazemos a vontade de Deus e quando os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, através da nossa vida, nós estamos acertando o alvo em nome de Jesus, amém? Ponto número 2 aqui da nossa mensagem.
Precisamos de coragem para tomar decisões. Precisamos de coragem para tomar decisões. Decisões que precisam ser tomadas agora. Irmãos, muitas mudanças na nossa vida que vão acontecer, Deus está trabalhando. Mas tem umas coisas que dependem de nós. Por exemplo, Deus tinha plano de levar, tinha e cumpriu, né? Tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. Lá em certo momento, Moisés foi tomado para a glória, morreu e Josué assumiu. Quando Josué assumiu, Deus foi falar com ele. Deus falou com ele. Disse o Senhor a Moisés, a Josué: meu servo Moisés é morto, agora tu que vai pegar o povo para levar para entrar na terra prometida. Mas seja forte e corajoso. E repete: tão somente seja forte e corajoso. Amém? Para você cumprir tudo que está escrito ali na palavra, na lei. Aí mais uma vez, seja forte e corajoso. Então, irmãos, existem decisões que era Deus que tomava. Tinha uma obra que era Deus que estava fazendo. Mas tinha também uma obra que era Josué que ia fazer. Ele precisava de coragem para liderar o povo. Ele precisava de coragem para tomar as decisões acertadas. Deus dava a palavra para ele: olha, o Jericó, numa vez por dia, tu dá uma rodada, faz isso, né? Por 6 dias, no 7º dia, tu dá 7 voltas lá. Aí era ele: tá bom, Senhor. Então ele tomou a decisão de obedecer, tomou a decisão de reunir com o povo, organizou o negócio. Deus comanda, era ele que estava tomando a decisão ali de fazer aquilo que Deus estava dirigindo. Você está entendendo como as decisões dependem de nós? Então existem decisões importantes que precisam ser tomadas agora, que demandam de nós coragem. Aleluia. Demandam coragem, precisa ter coragem. Aleluia. Essas decisões, elas requerem de nós coragem. Muitas mudanças que devem acontecer dependem de uma decisão que precisamos de coragem para tomar. Muitas mudanças que precisam acontecer depende de uma decisão que precisamos tomar. Por exemplo, vamos supor que alguém cometeu um erro aí, um voluntário, se enganou, né? Acontece com a gente. Eu mesmo já errei. E aí a pessoa, Deus está dirigindo para a pessoa consertar, fazer conserto. Ir lá com alguém que ela errou, reconhecer e pedir perdão, ser humilde. Irmão, ser humilde, você consertar um erro, não traz demérito nenhum para você, muito pelo contrário, traz promoção na sua vida. Se a gente admirava a pessoa e a pessoa humilde tem uma atitude dessa, eu passo a admirar mais ainda, meu irmão. Poxa, meu irmão, já te admirava. Mas você, com essa atitude aí, agora, seus pontos subiram no meu conceito aqui, eu te admiro mais ainda, né? Então, você que é um líder, não tenha receio de fazer os consertos, né? De chegar lá e reconhecer: não, poxa, isso aqui que eu falei não foi legal, foi mal, né? Me perdoe aí, perdoa. Eu já fiz isso, eu fiz isso já com o Claudio Noto. Um dia eu cheguei no culto, Claudio, poxa, aquilo ali não foi legal, peço perdão, cara. Foi um dia desse, né? Normal, melhorou, não, pastor, poxa. Aí, sabe, normal. É muito legal, eu creio que é uma atitude nobre. Mas para muitos precisa de coragem, meu irmão. A pessoa errou, tomou uma decisão errada, falou aquilo que não devia, não foi legal. Deus está mostrando que não foi legal. Vá lá, reconheça. Entende? Porque tem gente que fica com medo, tem gente que fica com vergonha, sabe? Para errar, a pessoa não tem vergonha, né? Mas às vezes para consertar ela fica ali todo, né? Mas tenha coragem, tá bom, mas quantos estão entendendo, querido? Eu falo isso, mas falo para mim mesmo, dei o meu próprio exemplo aqui. Pode acontecer o caso da gente errar. Mas se você errar, Deus te mostrou, errou, foi engano, foi involuntário e tudo, mas reconheça, vai lá e conserte. Isso é nobreza, amém, querido? Mas precisa ter coragem para isso, amém? Existem coisas que não são fáceis, né? Mas não são impossíveis. Ninguém pode dizer: isso aqui não é impossível, irmão. Tudo é possível para aquele que crê, fazer as coisas boas, fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Então, muitas mudanças que devem acontecer dependem de uma decisão que precisamos tomar agora. Precisa de coragem, tenha coragem, amém? Se encha do Espírito Santo, se encha de coragem. Se é uma coisa boa, entende?
olha aqui, irmão, se realmente é de Deus, nós podemos agir sem medo de errar, que vai dar certo, né? Mais uma vez, a grande chave é essa, é a ajuda do Espírito Santo. Nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que nos empodera de coragem para fazer a coisa certa, amém? Então, gaste tempo com Ele, tire tempo com Ele, amém? Pratique comunhão com Ele. O Espírito Santo, Ele nos dá a direção que precisamos, uma direção clara daquilo que precisamos fazer e como fazer. O Espírito Santo nos ajuda a identificar e reconhecer os erros cometidos e nos ajuda a fazer os consertos. É importante você fazer consertos, amém? Para a coisa poder andar no nome de Jesus, amém, querido? É muito importante isso, em nome de Jesus, tá? Olha, Salmo 32:8 diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Olha esse conselheiro: eu o instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É o Espírito Santo que vai nos instruir, tá bom? Ele vai nos dar direção, vai nos dar conselho, vai nos dar coragem, força, sabedoria para a gente fazer a coisa certa. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos gerar as mudanças necessárias, amém? Que precisa acontecer em nossas vidas, no nosso entorno, em nosso favor. Nós podemos atrair as pessoas certas que cooperarão, que serão também usadas nesse processo, em nome de Jesus, tá bom? Nós podemos ter bons projetos que sejam apropriados para a nossa realidade, amém? Então é bom ter bom projeto, né? Quem está responsável por um ministério, fazer um movimento lá no ministério, né? Achei muito legal um curso que teve o pessoal de louvor, eu acho que é o curso técnico vocal, se não me engano, de canto, né? Eu via lá a Patrícia ministrando, e inclusive o Fábio Conarel estão de parabéns aí, e a equipe do louvor, né? Meu Deus, olha aqui, ó, podemos ter bons projetos que sejam apropriados, adequados para aquela realidade, né? Impulsionando ali, melhorando, para trazer mudanças para melhor. Podemos acessar toda a provisão necessária para que a coisa aconteça, amém? Encerrando aqui, querido, é muito importante você dar liberdade para o Espírito Santo agir. Nós não podemos limitar o fluir do Espírito. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, né? 1 Tessalonicenses 5,19. Na linguagem de hoje está escrito assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na sua vida em seu favor, amém? E a promessa é, lembra do versículo que eu li: eis que faço coisa nova, agora mesmo está saindo a luz, será que vocês não percebem? Por isso que eu falei, como podemos perceber, né? Eis que porém um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Então a promessa é essa, querido. Deus vai pôr um caminho no deserto. Onde você vê vai mudar. Meu Deus, mas como que isso vai melhorar? Como vai acontecer? Irmão, a promessa de Deus é que Deus vai pôr um caminho no deserto e vai pôr um rio no ermo, um rio no lugar árido, onde tem terra seca, vai haver um riacho, uma corredeira lá. Essa é a promessa. Tome posse em nome de Jesus, amém? Deus vai trazer milagres. Em outras palavras, Deus vai fazer sair água da rocha se for necessário para matar a sede, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus vai fazer a coisa acontecer, querido, amém? Concluindo aqui, as coisas novas de Deus são sempre muito boas e cada uma delas tem um propósito. Então vamos permitir o Espírito Santo agir, nos guiar em todas essas mudanças que já estão acontecendo e que precisam acontecer no nosso meio, em nome de Jesus, tá bom, querido?